Primeiro livro de Reis, no capítulo 21, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Sucedeu, depois disto, o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ok? Vamos fazer uma oração. Deixa a sua Bíblia aberta. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, peço a inspiração e quero ser boca tua neste lugar. Concede-me a graça para que eu esteja falando da parte do Senhor, uma palavra de acalento, uma palavra de socorro, uma palavra que possa atender a necessidade de um povo tão especial como o povo dessa igreja. Obrigado, meu Deus, por cada um, e que nós saiamos daqui muito cheios do teu amor e da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, não venda a tua herança. Quem tem herança dos familiares, levante a mão. Quem recebeu herança já alguma vez na vida, levante a mão. Quando você fala assim, eu entendo que você está falando de dinheiro. Eu entendo que você está falando de patrimônio. Então, se você for olhar, talvez poucas pessoas já receberam herança. Eu nunca recebi nenhuma. E se depender de parente meu morrer, eu não quero receber nenhuma. O bom é se a gente receber sem o parente morrer. Mas normalmente tem que morrer para a gente receber. Mas eu nunca recebi nenhuma herança, né? Então eu não sei contar essa experiência. Financeiramente, não. Agora, herança espiritual, essa todos nós já recebemos. Você sabia que toda família tem uma espiritualidade? Toda família. Existem heranças pesadas, existem heranças leves, existem heranças espirituais boas e existem heranças espirituais ruins. Eu trago na minha linhagem heranças espirituais não muito boas. Eu venho de uma família espírita. Os meus antepassados, que eu tenho conhecimento, eram quase todos espíritas. Então, o espiritismo sempre esteve engendrado na minha vida. Prova é
que mesmo estudando em escola de padre, na minha infância, quando eu alcancei os meus 12 anos, eu fui parar dentro de um centro espírita. Por quê? Porque havia uma herança que me acompanhava e que me levava para os círculos espiritistas. Para você ter uma ideia, preste atenção no que eu vou lhe contar agora. Eu não sabia por quê. Toda sexta-feira, à meia-noite, eu acordava. E eu perdi o sono. E eu passava da sexta-feira para o sábado, normalmente eu passava acordado. Isso numa fase da minha vida. A partir de um dado momento, eu percebi que eu acordava à meia-noite. Eu podia olhar no relógio, era meia-noite. Eu acordava e a partir de uma certa época, eu comecei a perceber que havia uns batuques de tambor. E um dia eu falei, mas que barulho de tambor é esse? Que trem mais esquisito é esse? E eu percebi que junto com o barulho de tambor, vinham as músicas a entidades X, Y e Z. E aquilo me fazia passar mal em cima da cama. Eu tinha a sensação de flutuar na cama, eu tinha a sensação de que tinha alguém dentro do quarto, eu ouvia batidas na parede, eu ouvia passos dentro do quarto, eu sentia calafrios, eu adormecia as pontas dos dedos, eu adormecia os lábios, eu sentia calafrio e eu ouvia vozes, eu via vultos no canto do olho. Mas como que isso acontecia? Porque havia uma herança de família. Muitas situações que você vive são frutos de sua herança de família. São heranças muitas vezes ruins. É por isso que a gente precisa ter um encontro com Jesus, para mudar a nossa história. Então eu acredito que a partir de mim, a partir da minha pessoa, uma nova história se constrói dentro da linhagem da minha família. Porque quando você recebe Jesus no seu coração, Ele reescreve a sua história e Ele muda a sua herança. Quando nós morrermos, nós todos que estamos aqui, nós vamos deixar um legado bom para os nossos filhos, netos e bisnetos. Sabe por quê? Porque nós não servimos a entidades, nós servimos a um Deus que tem boca e fala. Nós servimos a um Deus que muda a nossa história. Nós servimos a um Deus que perdoa os nossos pecados. Nós servimos a um Deus que nos chama pelo nome. Hoje eu olho para o meu lado e os meus amigos, pais de santo, já morreram todos. Uns morreram matados, outros infartaram, outros morreram na cachaça. Os que eu convivia já morreram quase todos. Os que não morreram estão na miséria, miséria, miséria. Não consegue sair da miséria. Sabe por quê? Porque essa herança é ruim. A herança mediúnica é ruim. Cultuar os mortos é ruim. Ceder o corpo para espíritos, para demônio, é ruim. Você se torna alvo dessas entidades. Então, a minha mãe não sabendo o que fazer, e eu falava, mãe, eu estou ouvindo vozes, mãe, eu estou vendo coisas. E aí minha mãe começou a me levar no médico. Chegava lá, o médico falou, não, tem que procurar um psicólogo, esse menino está ficando doido. Quando não passava calmante.
Quando foi um dia uma amiga, leva ele no centro, ele é médium. E aí nós começamos uma peregrinação pelos centros espíritas ao redor de Brasília. Vários deles. Eu não achei ninguém para falar de Jesus para mim, porque os crentes estavam calados. Os crentes não salgavam, não fazia diferença. E até mais de uma década depois eu estava envolvido nesse marasmo chamado umbandismo, quimbandismo, kardecismo, espiritismo mesa branca, espiritismo oriental, envolvido com essas coisas. Até que um dia me falaram do Senhor Jesus e a minha vida foi mudada, foi transformada. Eu me lembro que lá nos círculos espirituais eu recebi um demônio, uma entidade chamada Pena Branca. E vinha gente de muitos lugares para receber cura. E esse demônio, essa entidade Pena Branca se manifestava. E também recebia um demônio, um preto velho chamado Pai Joaquim da Serra. E muitas pessoas vinham acometidas por enfermidades, dores de cabeça. E nós atendíamos ali, na descida da Vila Menezes, tinha um centro espírita ali. E todo sábado, toda sexta-feira era dia da gente fazer. Eu fiz muitos batismos. Preto velho fazendo batismo, caboclo fazendo batismo. Demônio empurrando demônio nos outros. E durante muito tempo eu vivi assim. Mais tarde, então, desci mais um degrau, fui para a linha vermelha, para o quimbandismo, e ali então começou a minha descida para o inferno direto. Militei durante muito tempo em tudo isso aí, até que um dia me falaram que existia um Jesus que está acima de todos os deuses, de um Jesus que podia libertar de toda a enfermidade. Quando eu recebi Jesus no meu coração, eu estava com uma úlcera de 3 centímetros aqui. E os remédios não eram tão potentes como hoje. Hoje você tem omeprazol, você tem pantoprazol, você tem esomeprazol, e você tem tantos remédios bons. Naquele tempo não. Naquele tempo a gente tomava era chá, era sumo de mastruz. Naquele tempo a gente tomava no máximo ranitidina. Os remédios eram limitados. E aí, irmãos, quando Jesus entra então na minha vida, Ele faz uma cura fenomenal, grandiosa, poderosa. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, que me apresentaram Jesus, eu comecei a estudar a Bíblia com o meu pastor, e de cara eu já pedi para ele, me ensina a Bíblia, eu quero aprender a Bíblia. E ele, para judiar de mim, foi lá e pegou uma Bíblia em grego e começou a ler em grego. Eu falava, gente, o que esse homem está falando? E ele lia em grego e lia em português. Na verdade, eu acho que ele queria fazer um test drive comigo. E aí, irmão, e eu falava assim, o senhor traz uma garrafa d'água e uma xícara? E eu tomava água na xícara. E um dia ele falou, isso é simpatia? Eu falei, não, é demônio. Se eu tomar no copo eu vomito, tem que tomar na xícara. Olha que nível que eu cheguei. Os demônios não deixavam eu tomar água em copo. Tinha que comer o que eles davam. Se eu tomasse água num copo eu vomitava. 48 quilos, sabe o que é um cidadão com 1,75 m com 48 quilos? É aquele que você só vê de frente, de lado você não vê. Eu conseguia andar na chuva sem me molhar. Se fosse uma chuva fina eu andava, não molhava. Tamanha o perfil do cidadão. Foi eu que inventei o spa. Foi inspirado em mim que começaram os spa. E eu me lembro nessa época de doença, que já estava começando a lecionar. Eu lecionava na escola Antônio Gomes de Lima, na Promissão.
E aí fizeram um dia um jogo dos professores com os alunos. E eu, de centroavante, na hora que eu entrei no campo, um gaiato gritou: sai daí, saco de osso. Tanto que eu era magro, irmãos. Eu era doente, herança ruim, que eu trouxe dos meus antepassados. E parece que todo o inferno caiu em cima de mim. Jesus entra na minha vida e muda a minha história. Mas entrou para fazer morada. Jesus não ficou ao meu lado, Jesus habita dentro de mim e de você. Olha o perigo que é você receber Jesus mais ou menos. Ou você é dele ou você não é dele. Ou você está com ele ou você não está com ele. Ou você é vaso dele ou você não é vaso dele. Ou ele ocupa a tua mente ou ele não ocupa a tua mente. Troquei as entidades todas pelo Senhor Jesus. Eu tinha um Fusca. Alguém já teve Fusca aqui, irmão? Carrão, é ou não é? Pastor Ronei tem um carrão. E lá do Campestre até o bairro Promissão não era asfaltado, quem lembra? E quando chovia, meu amigo, só de avião para atravessar aquele lameiro. E um dia eu fui levar a namorada, aproveitar que a minha esposa não está aqui, deixa eu contar essa. Fui levar minha namorada lá no bairro e passei do Campestre para o bairro Promissão. Quando chega no lugar onde tinha um cruzeiro, lembra? Onde tinha um cruzeiro ali? Tinha uma cruz, era uma fazenda. Fazenda Santa Cruz, aí ó. Tá vendo? O irmão sabe até o nome da fazenda. E pensa num homem que tinha medo de defunto, de alma, de trem. E eu entrei no meu Fuscão, irmão, 1500. Namorada do lado. Aqui um trio parada dura comendo solto. Funcionava assim. E quando eu vi o lameiro, eu falei: é nóis, já chamei uma segunda no bicho, o bicho abre as pernas. Quando chegou ali perto do cruzeiro, meu amigo, não teve para ninguém. Ele atolou que até o diferencial, a barriga colou no chão. Quem tem Fusca sabe do que eu estou falando. Meu amigo, nem para frente e nem para trás. Ela falou: e agora? Eu lembrei do preto velho. Só tem alguém que vai resolver esse problema. Conversei com o guia. Falei: quebra essa que chegando lá em casa eu acendo uma vela. Ah, meu amigo, 15 minutos atolado. Aquilo vai dando uma vergonha na gente. Você tem que recorrer para o sobrenatural. Já não tinha mais o que fazer. E eu falei: quebra essa, que chegar lá em casa eu acendo uma vela. Dei na partida, meu irmão. Engatei uma segunda. Pensa num carro que saiu assim, ó. Foi embora. Sabe o que é isso? É porque as entidades também, elas fazem graça para os seus cavalos, para os seus burros. Então, irmãos, eu descobri que nada disso é preciso quando a gente tem Jesus. E se eu tivesse orado e fosse crente, e o carro não tivesse saído do lugar, é a chance que você tem de pegar a namorada no colo, irmão, e sair com ela nadando por sobre aquele mar de lama. E daí? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele não é. Ele é Deus do mesmo jeito. Deus não tem que fazer para provar nada para ninguém. As entidades têm, os demônios têm, Deus não. Por isso que Ele é Deus, porque Ele não tem que provar nada para ninguém. Nós estamos diante de uma situação muito complicada. Aqui tem um rei chamado Acabe, o 7º rei de Israel. Esse cara era mau. Ao mesmo tempo ele era covarde, mimado, birrento,
fraco. E quando o homem é fraco, a mulher é forte. A mulher dele era forte. Espírito de Jezabel. Na casa do crente não pode entrar Jezabel. Na casa do crente quem manda é o homem. Doa quem doer. Na casa do crente o cabeça do lar é o homem. Se inverter os papéis, vira Jezabel. Na casa desse homem quem mandava não era ele, era a mulher. Quando foi um dia, o rei Acabe cobiçou a chácara do vizinho. E ele começou a desejar, desejo forte, começou a desejar a chácara do vizinho. Chegou para o vizinho um homem chamado Nabote. Nabote significa frutífero, significa fruto. Chegou para Nabote e disse: Nabote, eu quero comprar a sua chácara. E olha a proposta que ele faz para o vizinho: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa, do palácio. Dar-te-ei outra, melhor se for do teu agrado. Dar-te-ei dinheiro, pede quanto quiseres. Nabote personifica Satanás, um homem de uma herança negativa, que casou com uma cangaceira chamada Jezabel. Uma mulher facínora, uma mulher covarde, assassina, adoradora de Baal. O nome do pai dela era Et-Baal, para você ter noção. Ela introduziu a idolatria dentro de Israel e o marido deixou, porque quando o marido é fraco, a mulher é forte. Põe isso na sua cabeça. Marido que não assume o seu papel de marido, a mulher vai ter que fazer o papel dela e o dele. E aí corre o risco de se implantar um espírito de Jezabel dentro da sua casa. Homem, seja homem. Marido, seja homem. Assuma a posição de provedor da sua casa. E não é só financeiro não, espiritual também. Acabe então deseja comprar a chácara do seu vizinho. Acontece que Nabote era um homem de uma herança boa. Era um homem que tinha uma história bonita para contar. E a única coisa que sobrou para Nabote foi aquela chácara, aquela vinha. E ao que parece, ele não tinha herdeiro. Ao que parece, ele não tinha herdeiro. Quando ele diz não para o rei volta para casa e emburra. Vai para dentro do quarto e dá uma depressão. Fica triste, jururu, tranca a porta, não quero comer. Fiquei com raiva. A mulher então percebe a ausência do marido e chega e fala: meu bem, o que aconteceu? Não, eu fui comprar a chácara do vizinho, o vizinho disse que não vende. Olha só o que a mulher fala para ele: governas tu com efeito sobre Israel? Você é ou não é o rei? Você é ou não é homem? Você é um homem ou um saco de batata? Levanta, rapaz, come, alegra-te, que a mamãe Jezabel vai resolver o problema. E aí, meu irmão, ela parte para cima. Ela manda uma correspondência para todos os nobres da região. Em especial para alguém, e fala: vai lá e arruma 2 bandidos. E levanta uma calúnia contra Nabote. Põe as 2 testemunhas perante um júri,
para levantar uma calúnia contra Nabote, dizendo que ele falou mal do rei e falou mal do nosso Deus. E aí, foi exatamente o que eles fizeram. E sabe o que aconteceu? Levaram Nabote para fora da cidade, apedrejaram um homem inocente. E a história conta que os cachorros vieram lamber o seu sangue. Nabote morreu, ao que tudo indica não tinha herdeiro. E aí, o rei vai lá e posse. Pronto, resolveu o problema. O que eu quero falar para vocês, irmãos? Não venda a tua herança. O diabo está ao nosso derredor e ele quer pegar tudo de valioso que você tem. O diabo, ele quer tomar o seu casamento. O diabo vai querer tomar os seus filhos. O diabo vai tentar tomar a sua fé. Ele vai tentar tomar suas finanças. Ele vai atacar as suas finanças. Ele vai atacar o seu casamento. Ele vai atacar os seus filhos. Ele vai atacar o teu comércio. Ele vai atacar a tua casa. Ele vai atacar a tua moral. Ele vai atacar a tua integridade. Porque ele só veio para uma coisa, para duas coisas: roubar, para três coisas: roubar, matar e destruir. Quando o maligno vier, diga não. Uma das coisas que as pessoas não sabem é dizer não. Às vezes o negócio vem muito florido, vem muito bonito, mas nem tudo que reluz é ouro. Olha a proposta que ele faz para Nabote: dá-me a tua vinha. Primeiramente ele pediu de graça. Primeira proposta que o maligno vai fazer para você: me dá. Isso que Deus tem feito por você não tem valor. E muita gente começa a não valorizar as coisas que Deus faz. A gente acostuma com um culto desse, sendo que lá na China as pessoas dariam tudo para ouvir uma palavra como essa. Sendo que lá no Iraque, no Paquistão, na Índia, na Turquia, em Marrocos, na África, eles dariam tudo para ouvir uma palavra como essa, dariam tudo para carregar uma Bíblia como essa. Primeira coisa que o maligno faz é tentar colocar no nosso coração que isso não tem tanto valor nada. Despreza o culto. Domingo que vem tem ceia, viaja, não vai na ceia não. Orar para dormir, que bobagem. Não precisa orar para dormir não. Começa a desvalorizar aquilo que você tem. Começa a fazer promoção das bênçãos que Deus te dá. Então o maligno vai trabalhar para dizer: olha, essa mulher que você tem não tem esse valor nada não. Essa mulher conversa demais. Esse marido que você tem é um preguiçoso. Eu já cansei de atender casais onde a mulher tem mágoa profunda do marido. Eu já atendi casais onde eu digo para a mulher assim: você tem mágoa do seu marido? Ela falou: tenho. Por que você tem mágoa dele? Por isso, por isso e por isso. E às vezes eu sou tentado a falar: o marido que você tem é um marido que muitas queriam ter e não tem. Não desvalorize aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é precioso. Valoriza o teu filho, valoriza o teu marido, valoriza o teu casamento, valoriza a tua casa, valoriza o carro que você anda. É um Fusca, pastor, mas foi Deus quem te deu, ele tem valor. Quando Acabe viu que não ganhava, ele vai mais além e diz assim: dá-me a tua vinha. Depois ele fala assim, já que ele não ganhou, ele fala assim: dar-te-ei outra por ela.
eu vou te dar outra, de igual valor. Vamos ver quanto que vale a sua vinha. Ah, vale 1 milhão, eu vou te dar outra no valor de 1 milhão. Haverá momentos que o maligno vai tentar roubar a tua herança, te dando outra coisa que supostamente ele julgue ser igual. Deus vai dizer para você: não barganhe com Satanás. Depois Nabote, depois o rei Acabe fala assim: dar-te-ei outra por ela, vírgula, melhor, se for do teu agrado. Posso te dar uma melhor do que essa que você tem. Haverá momentos que ele vai tentar te dar alguma coisa aparentemente mais vantajosa. Muitas pessoas vêm fazer teologia comigo, aqui na nossa faculdade, e eu falo para essas pessoas: toma cuidado, vai aparecer casamento. Viveu a vida inteira, não casou, mas o inimigo vai mandar um noivo. Vai aparecer um emprego que você vai ter que trabalhar no final de semana, para você ganhar 3, 4 vezes mais. Vai aparecer doutorado, mestrado, pós-graduação e escambau, porque o inimigo vai tentar te dar algo mais valioso. Você vai ser promovido, sabe por quê? Para você abandonar o curso de teologia, porque o maligno não gosta de pastor, porque pastor fala muito. Não venda a tua herança. Aquilo que Deus te deu, segura com as 2 mãos. Quando ele vê que não consegue promover uma vantagem para Nabote, ele diz assim: dar-te-ei em dinheiro. No mundo de hoje, quem tem dinheiro? As pessoas têm patrimônio, mas quem tem dinheiro? Ele chega e fala: te dou em dinheiro, espécie. Abandona isso aí, me passa isso aí, me vende isso aí. Eu quero pagar em dinheiro. Pode botar o preço, põe o preço. Irmãos, tem coisa que você vai receber da sua família que não tem preço. Não tem preço. Além do valor monetário, existe um valor sentimental. Além do valor sentimental, existe um valor espiritual. Imagina uma criança que cresceu numa fazenda, sabendo que os seus pais também cresceram nessa fazenda, sabendo que os seus avós também cresceram nessa fazenda. Quanto vale essa fazenda? Não tem preço. A sua fé, que você sofreu tanto para chegar aqui, quantas batalhas espirituais você já passou na sua vida por seguir a Jesus? Quantas humilhações você já passou na sua vida por seguir a Jesus? Quantas vezes você foi zombado? Quantas vezes você foi rejeitado? Alguém ia convidar você para o aniversário: não convida não, aquilo é crente, não convida não, aquilo não bebe, não fuma, não dança, não joga, aquilo lá é crente, aquilo não vale nada. Quantas vezes você foi rejeitado por causa da tua fé? Quantas pessoas já morreram para te dar a posição que você está hoje? Quanto sangue derramado tem na história da igreja? Quanto custou o sacrifício de Jesus? E agora você vai pegar a sua fé e trocar por dinheiro? É muito comum na época de campanha os candidatos procurarem os pastores para comprar os pastores. Sabia disso? Um dia, conversando com o irmão, eu falei: irmão, ou eu não tenho valor nenhum, ou eu sou muito caro. Eu nunca achei um candidato para me oferecer dinheiro. Nunca. Ou meu voto não vale nada, ou eu não dou perspectiva nenhuma para ninguém, ou eu sou um valor muito alto. Ele olhou para mim e falou: pastor,
Todo corrupto sabe a quem corromper. Não é qualquer pessoa que eles vão comprar. Eles só vão comprar quem está à venda. Então deixa eu falar para vocês, igreja não é curral eleitoral. Igreja, vocês não são rebanho para ser vendido. Há um tempo atrás eu fiquei sabendo de um pastor famoso, vou me abster de dizer o nome dele, que vendeu a sua igreja nos Estados Unidos de porteira fechada. Uma igreja com mais de 12 mil membros. Como é que um pastor vende um rebanho que não é dele, que é de Deus? Vocês são herança de Deus para a minha vida. Eu não posso negociar vocês. Eu não posso colocar vocês na prateleira. Eu não posso expor vocês como mercadoria, porque vocês são herança do Senhor na história dessa igreja. Como é que você vai vender a sua dignidade? Como é que você vai trazer um político e colocar aqui no púlpito, sendo que ele amanhã ou depois ele pode cair e derrubar a igreja junto com ele? E o que nós temos visto? Pessoas que estão vendendo a herança de Deus para políticos, para empresários, para teologias falsas. Então, queridos, eu quero colocar uma coisa bem clara para você aqui nessa noite. Existem heranças boas e existem heranças ruins. As heranças ruins, Jesus anula ela na sua vida. As heranças boas, o Senhor acrescenta a cada dia no seu coração. Você sabia que todo ismo é problema? Toda religião é problema. Protestantismo é problema. Catolicismo é problema. Espiritismo é problema. Islamismo é problema. Confucionismo é problema. Zoroastrismo é problema. Fuja das religiões. As religiões, elas querem prender as pessoas. A religião quer colocar camisa de força nas pessoas. Isso é uma herança ruim das religiões. Eu prego para você, não é religião. Mais importante do que ser batista é ser filho de Deus. Mais importante do que ser pentecostal é ser possuído pelo Espírito de Deus. Mais importante do que carregar um rótulo no peito é você saber que se você morrer agora, você estará junto com o Senhor. Nós não somos dono de nada. Nada disso aqui pode estar no meu nome. Eu quero deixar uma herança boa para vocês. Isso aqui não está no nome do pastor Antônio. Isso aqui não está no nome da Igreja Batista do Brasil. Isso aqui está no nome de cada um de vocês, porque a igreja é uma associação. E tudo isso aqui vai ficar para os filhos, para os netos, para os bisnetos de vocês. É uma herança boa que nós estamos deixando. Você nunca vai encontrar em nenhuma parede o meu nome. Você nunca vai encontrar em nenhuma parede dessa igreja o meu nome. Porque, como diz a palavra, é importante que ele cresça e que nós diminuamos a cada dia. Mais importante do que o pastorado, mais importante do que o bispado ou o apostolado, é Jesus que morreu na cruz. Foi Ele que morreu pela igreja. Toda a honra e toda a glória para Ele. Qual a herança que eu quero deixar para você? Eu quero deixar para você um ensinamento de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Eu quero deixar no coração de vocês uma palavra de santidade. Eu quero deixar para vocês uma palavra dizendo: olha, entre Deus e o homem não há outro homem, só Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês: não idolatrem homens, não idolatrem igrejas, mas amem a Jesus. Ele sim é o merecedor de toda honra e de toda glória. Qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos? Hoje, irmãos, nós não cultuamos nenhuma outra divindade que não seja Jesus. Não vou deixar uma herança pesada para os meus filhos. Não deixem para os filhos de vocês uma herança pesada de culto aos mortos, de paganismo, de uma fé rasteira, de uma fé negociada,
de uma fé desqualificada, mas deixem para eles um exemplo de homem, deixem para eles um exemplo de pai, deixem para eles um exemplo de esposo que pagou as suas dívidas, que cumpriu com seus deveres, que andava de fé em fé e de vitória em vitória. É isso que é importante, porque dependendo do jeito que você viver, você vai prejudicar a sua descendência. Dependendo do jeito que você viver, você vai trazer peso para a sua posteridade. Eu às vezes começo a analisar a minha árvore genealógica. Todos nós temos uma árvore genealógica, que muita gente chama de pedigree. Todos nós temos um pedigree. E eu começo a olhar para os meus avós paternos, e eu falo, misericórdia. Os exemplos deles são horríveis. Eu começo a olhar para os meus avós maternos, os exemplos são horríveis. E aí, se você for buscar mais atrás, eu acho que tem coisa pior. Agora, há um momento em que essa história tem que mudar, e ela vai mudar através de você. Que mundo é que nós vamos deixar para os nossos filhos? Amanhã ou depois, quando você morrer, o que vai estar escrito na lápide do teu túmulo? Que esteja escrito: aqui jaz um homem que amou a Deus e serviu a Deus. Ame o teu Deus, viva com integridade, seja marido de uma só mulher, trate as pessoas com respeito, não menospreze o carente, mate a fome de alguém, ajude, ore por alguém, tenha paciência com o pecador, ame o caído, levante o caído. Comece a viver isso de verdade, não essa religiosidade fria, mórbida, essa religiosidade excludente, essa religiosidade que não agrega pessoas, que só agrega números. Mais importante do que ter uma igreja cheia é ter uma igreja saudável. Mais importante do que ter uma igreja rica é ter uma igreja disposta a abençoar vidas. Mais importante do que ter uma igreja suntuosa é saber que quando vocês saírem daqui, vocês são soldados de Cristo, vão representar o reino de Deus para a honra e para a glória do Senhor. Quem é você? O que é que você vai construir? Qual a herança que você tem? E hoje eu falava ali na reunião de oração, eu queria duas coisas na minha vida, duas coisas. Uma delas, eu queria poder voltar no tempo. Eu queria voltar. Eu estou com 55, eu queria voltar a 35 anos atrás. Eu queria encontrar algumas pessoas que eu não fiz bem para elas. E eu queria pedir perdão. Como eu queria. Como eu queria poder me encontrar com essas pessoas que lá no passado eu fiz alguma coisa que não podia ter feito. Sinceramente, irmãos, eu acho que isso vai ficar para a eternidade. Eu queria muito chegar e pedir: me perdoa por tudo que eu fiz, me perdoa por aquela palavra que eu te disse, me perdoa por aquilo que eu te causei, me perdoa porque eu não fui íntegro com você. Como eu queria voltar no tempo e pedir perdão para algumas pessoas que eu não agi da forma correta, não agi porque não conhecia Jesus como eu conheço agora. Então, irmãos, já que a gente não pode consertar o passado, vamos trabalhar o presente e vamos melhorar o futuro. Como é que está a tua vida com Deus? A sua casa vive em paz? Tem paz na sua casa? Se na tua casa não tem paz, comece a você ser o provedor da paz, o embaixador da paz. Não desestruture a tua casa. Olha, gente, uma pessoa desestruturada bagunça toda a casa. Ninguém tem o direito de quebrar o silêncio da sua casa. Ninguém tem o direito de falar um palavrão dentro da sua casa. Não deixe entrar bebida alcoólica dentro da sua casa. Não deixe pessoas gritarem dentro da sua casa. Traga para a tua casa uma esfera de amor, de paz, de alegria, de respeito. Existem pessoas que são infelizes, nada está bom, tudo está ruim. Cada dia que amanhece, amanhece mais nervoso, mais irritado, mais ranzinza, mais complicado. Não deixe isso para a tua posteridade. Jesus é o príncipe da paz. Amém?
Você recebe essa palavra no seu coração?